a nossa mensagem para essa segunda-feira nos diz o seguinte: não consulte seus medos, mas suas esperanças e sonhos. Não se preocupe com os fracassos, acredite naquilo que você ainda realizará. Então, pense nisso. Bom, gente, e olha só, agora a gente vai falar aí sobre os cuidados, né, dos animais de estimação, aí vamos falar sobre o câncer de próstata nos pets. E o nosso convidado, né, é o médico veterinário Marcelo, ele já está aqui com a gente, Marcelo Rorato está aqui também, e hoje ele trouxe o Tony. Sejam bem-vindos ao nosso Ver Mais. Olha, hoje o Tony veio junto também com a gente aí, ó. Fica à vontade aí, olha, o Tony já tá fazendo reconhecimento aqui com a gente, tá aí já se enturmando, já, né, Tony? Ele já é de casa, né, filho? Ele já gosta de vir. Mas a gente vai falar sobre um assunto, gente, que é muito importante, né? A gente vai falar aí sobre o câncer de próstata nos pets, que tem que ter esses cuidados também. Então, estamos aqui com o médico veterinário Marcelo. Eu queria que ele começasse até falando pra gente aí, né, quais que são os fatores aí que levam ao desenvolvimento do câncer de próstata em pets. Certo, boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. A gente tem alguns exemplos muito bons da medicina humana que a gente pega para medicina veterinária, né? Como essas campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, né? E no Novembro Azul a gente fala das doenças de próstata. Entre elas, obviamente, o câncer de próstata. Essas doenças principalmente são desenvolvidas devido a hormônios, certo? Então a castração ela pode ter um papel muito importante no desenvolvimento ou na diminuição da predisposição do animal a estar desenvolvendo essas doenças de próstata. E assim, Marcelo, algumas raças de cães e gatos, elas são mais propensas assim a ter esse desenvolvimento do câncer de próstata? Não é por raça, é mais pela questão da castração. Então, por exemplo, cães que são castrados, seja castração precoce ou não, eles vão ter um risco maior de ter câncer de próstata. Só que o câncer de próstata, ele tem uma chance muito pequena de ele acontecer. E nós temos uma outra doença prostática, que é a prostatite, certo? Ou hiperplasia prostática. É uma doença benigna, muito mais comum do que o câncer de próstata e que acontece pelo cão não ser castrado. Então isso é bem importante a gente definir. Muitas vezes as pessoas pensam assim, beleza, Novembro Azul, campanha, vamos castrar o cão para ele não ter câncer de próstata. A castração não diminui a chance do cão ter câncer de próstata. Diminui a chance de ter hiperplasia prostática, que nos cães machos é um problema muito maior do que o câncer de próstata. Então a gente não tem uma predisposição racial e nem necessariamente de espécie, apesar que a gente vê muito mais em cães. Mas é uma questão de não ser castrado mesmo. Por isso, até porque a gente fala da importância de castrar eles já novos, isso, né? Exatamente. A pessoa, mas daí vai castrar, não pode ter filhos, não pode ter cachorro. Mas não é, gente, é um caso de saúde também. Então, se você de repente não tem interesse em ter mesmo, já adianta, porque você vai estar prevenindo aí também muitas outras doenças que, inclusive, nós já falamos aqui no programa. Mas, assim, quais são os sintomas dessa doença de próstata em pets? Eles têm os sintomas, o veterinário já percebe alguma coisa ali também? Geralmente, os sinais clínicos, eles vão começar com dores abdominais. Então, o que é essa prostatite, né? Essa inflamação da próstata ou até o câncer da próstata? É um aumento de volume da próstata. O aumento de volume da próstata, que é um órgão que fica ali na região pélvica, na saída do intestino, na saída da bexiga, esse aumento de volume vai causar dor abdominal, porque obviamente começa a pressionar alguns órgãos, algumas estruturas. Pode causar aumento de volume abdominal, quando um pouquinho mais avançado, mas principalmente dificuldade para urinar e dificuldade para defecar. Então eu tenho uma parte da uretra que a gente chama de uretra prostática, ou seja, essa uretra ela passa por dentro da próstata. Se a próstata está aumentada, ela vai estenosar a uretra. Isso causa dor, dificuldade do animal conseguir urinar. Então, às vezes, ele não vai conseguir urinar, vai urinar com sangue, ele vai chorar, vai gritar quando está tentando urinar, né? E, às vezes, esse aumento pode ser tão grande que começa a pressionar o intestino também. E aí, esse cão ele tem dificuldade para defecar. Tem que ficar atento também a esses cuidados aí. E como que é realizado o diagnóstico, Marcelo, para ter certeza, até para começar ali o tratamento? O primeiro passo do diagnóstico vai ser através de uma ultrassonografia. Ou seja, faz o ultrassom, vê que tem um aumento de volume da próstata e aí procede para uma biópsia. A biópsia, a gente dá preferência por realizar a biópsia guiada por ultrassom, que a gente chama, né? Que é um procedimento pouco invasivo, precisa ali de uma sedação na maior parte das vezes, principalmente quando feita a biópsia histopatológica, quando eu tenho que tirar um pedacinho da próstata. Removemos aquele pedaço, mandamos para a biópsia. Na biópsia já vai falar para a gente, é benigno, então uma hiperplasia. Não é castrado, então eu vou castrar. E geralmente isso traz a cura para o animal e relativamente rápido, né?
Veio maligno, aí vai depender, aquela coisa que muitas vezes a gente fala aqui. Câncer é uma palavra só para mais de 200 doenças que nós temos nos pets. Então vai depender do tipo de câncer, da invasividade dele. Alguns pode ser cirurgia, outros pode ser quimioterapia, né? Mas, então a gente vai fazendo a biópsia que a gente vai saber. E daí foi feito o diagnóstico, a biópsia lá também. Aí como que ocorre então o tratamento? E depende também de tanto que já se alastrou, aonde ele está, como ele está? Isso. Alguns cães, a gente até procede da seguinte forma. Fez a biópsia, né? Vai ter que sedar para fazer biópsia. E esse cão não é castrado. A chance de um cão que não é castrado ter uma prostatite ou uma hiperplasia prostática é muito maior do que de ter câncer de próstata. Então a gente já pega e castra junto no procedimento. Às vezes, quando sai o resultado da biópsia, você faz o ultrassom e já desapareceu, né? Então, o tratamento ele pode ser cirúrgico, lá, por exemplo, na remoção dos testículos, na castração, cirúrgico no sentido da remoção de parte ou da próstata inteira e o uso de quimioterapia também em alguns casos, dependendo da gravidade. E assim, e o que o tutor, de repente, ele pode fazer, Marcelo, durante esse tratamento, né, para ajudar no bem-estar do animal ali, do seu pet também, o que ele pode estar realizando? A maior parte dos cães que a gente diagnostica com prostatite tem uma recuperação muito boa, tá? Como a próstata ela está aumentada devido ao excesso, vamos dizer assim, de hormônios que está tendo ali no corpo do animalzinho, a partir do momento que eu removo os testículos, o que tem de hormônio é o que está circulando. O que seria produzido eu removi junto com o testículo. Então, em questão de dias, essa próstata já começa a regredir e ele fica muito bem, muito tranquilo, tá? No caso do câncer de próstata, aí pode acontecer de a gente ter uma coisa um pouquinho mais grave. Então, é importante que tenha um oncologista fazendo o acompanhamento, né? Fazendo o acompanhamento da quimioterapia, dos efeitos colaterais, para que tenha esse bem-estar que a gente comentou. Infelizmente, a gente tem alguns tipos de câncer de próstata que são bastante agressivos, que são mais difíceis de tratamento. Mas na grande maioria, as doenças de próstata, principalmente quando diagnosticadas cedo, a gente tem um tratamento bem tranquilo para eles. E assim, o que não seria legal fazer durante esse tratamento com o pet? A gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes essas doenças são confundidas devido à falta de exames ou à falta de acesso, falta da autorização do tutor, às vezes aquela coisa que a gente comentou no mês passado no Outubro Rosa, né? Negócio de, vou esperar e se crescer eu vou mexer. Não, a gente tem que tratar bem cedo. Então, uma das piores coisas que pode ser feitas é a confusão. Ele não está conseguindo urinar. Será que é uma cistite? Será que é uma pedra? Ele não está conseguindo defecar? Vou dar óleo mineral? Vou dar isso? Então, a automedicação é um problema muito grande nesses casos. Por quê? Esses dois sinais clínicos, vamos dizer que não são sinais extremamente graves, são sinais mais leves, né? Um pouquinho de dificuldade para defecar, um pouquinho de dificuldade para urinar. Às vezes, em casa, o pessoal dá anti-inflamatório, vai dar analgésico, tenta dar um óleo mineral, tenta fazer um enema, alguma coisa do tipo. E nada disso é bom, porque às vezes você até ajuda ele a defecar, mas você não está resolvendo o problema e você está deixando esse problema mais tempo lá. E vai ficando mais grave também, né, Marcelo? Todo dia que passa ele vai ficando mais grave. E assim, e quais que são as chances de cura? Você disse que fazendo lá a retirada, já na hora de fazer ali a ultrassonografia já não aparece mais, né? Isso. Mas tem alguns casos que são mais graves também? Isso. A chance de cura, quando nós falamos de doenças prostáticas, principalmente quando a gente considera que essas doenças prostáticas, na maior parte das vezes, são prostatites, a nossa chance de cura é muito, muito, muito alta. Tá? Muito alta. E quando nós temos o câncer de próstata, claro, dependendo ali do tipo de câncer que a gente vai ter, dependendo da gravidade que vem nessa biópsia, aí a gente pode ter alguns problemas. Mas geralmente são doenças em cães bem idosos, essa questão do câncer, né? Então você vai ter lá no cãozinho com 12 anos, com 10 anos de idade. Nosso objetivo tem que ser principalmente da qualidade de vida. Eu quero sim que ele viva o máximo de tempo possível, mas tem que ser com qualidade de vida. É isso que é importante, né? Quando a gente fala bastante dos pets aqui também, esses cuidados que nós devemos ter. A gente falou do Outubro Rosa, estamos falando do Novembro Azul nos machos também. Então, ter cuidados desde eles novinhos ali, fazendo a castração. Ó, vão estar saudáveis. Olha a folga desse aqui, ó. Olha o tipo que ele gosta de ficar aqui. Não, ele adora. A castração mudou bastante nos últimos anos, a gente tem entendimentos diferentes, não é mais castração precoce, então todos castrar antes dos 6 meses de idade. A gente tem alguns cães, principalmente como o Tony, então que é um cão gigante, né? Ele tem o crescimento dele até 1 ano e meio, mais ou menos, a gente tenta castrar o mais tarde possível, deixar ter um desenvolvimento ósseo legal, de articulações e tudo mais. O Tony, hoje em dia, ele já é castrado e principalmente ele faz os check-ups, né?
né? A cada 6 meses ele faz os check-ups, então se algum dia tiver alguma doença, alguma alteração, nosso objetivo sempre vai ser encontrar quanto antes. E é importante também quando a gente fala nos pets, até sangue, eles doam sangue também, os animais que estão mais saudáveis também, que tá assim tudo em dia. Esses dias até os cães da minha amiga lá, ela teve que fazer doação. E eu achei tão interessante esse cuidado que eles têm também, né, Marcelo? Sim, é bem legal. Existem bancos de sangue, hemocentros já voltados para a medicina veterinária, e é uma evolução muito grande, porque por muito tempo se usava sangue mais, assim, fazendo a transfusão direta de sangue total. Então, você tendo acesso também aos hemocomponentes é bem importante. E assim como na medicina humana, o maior problema do banco de sangue veterinário é ter sangue, é ter doadores, né? Então, a gente sempre fica muito feliz quando o pessoal, que nem sua amiga, né, leva para doar e tudo. Isso sempre é muito, muito, muito importante. E tá ajudando os outros pets também, né? Porque tem alguns que eles têm anemia também, né? Falta vitaminas, então por isso que é bom sempre estar fazendo esses check-ups. Mas assim, e tem como prevenir também o desenvolvimento desse câncer de próstata? Tem um cuidado. A gente falou que uma das prevenções é logo você fazer a castração, mas tem que ter algum outro cuidado. Na verdade, também? o câncer de próstata não vai ser prevenido pela castração. Não vai ser. Então, o índice de câncer de próstata, não de prostatite, não de doença prostática, mas o índice de câncer, ele é bem baixo. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente vai focar muito mais em diagnóstico precoce, né? Então, a gente vai fazer o diagnóstico precoce. Como que eu faço o diagnóstico precoce? Check-ups, né? É importante que o animal vá ao médico veterinário de confiança, pelo menos ali até os 6 anos de idade, no mínimo uma vez por ano, né? Já vai ter que fazer as vacinas, então também já fazer o check-up. E depois dos 6 anos de idade, quando eu começo a ter uma maior chance do desenvolvimento das doenças ligadas à idade, câncer, doença cardíaca, doença endócrina, que ele vá ao veterinário pelo menos uma vez a cada 6 meses para estar fazendo os exames de check-up. Por quê? A próstata, ela tem um tamanho comum, um tamanho normal que é para ela estar. Então, fez o ultrassom e ela está um pouquinho maior, já é um sinal de alerta, já é uma coisa assim para você começar a acompanhar. A questão da castração, o que eu sempre deixo muito claro no consultório. Você quer que esse animalzinho tenha filhotes? Quero. Então não castra. Cuidado, responsabilidade, se vai colocar para cruzar, o que vai fazer com esses filhotinhos, como vai ser, né? O ideal é deixar isso para criadores responsáveis e tudo, mas aí não tem muito argumento. Se quer que tenha filhote, não dá para castrar. Fora isso, a castração só vai trazer benefícios para esse animalzinho. Então, o ideal é estar fazendo a castração, né? E aí a gente vai acompanhando, vai cuidando de tudo isso daí ao longo da vida com os check-ups. É por isso que é importante ter esses cuidados e sempre estar... você quer ter um pet, sempre conversar com o veterinário para você entender também a raça, os cuidados, tipos de vacinas, porque tudo isso aí também conta muito também na hora de você adotar um pet. E esse tempo que faz mal pra gente, esse tempo maluco agora, esquenta, esfria, pros pets também isso é um incômodo? Também é um incômodo, e um incômodo bastante grande, né? Tem 2 coisas que a gente nota bastante. A primeira delas é a gripe, porque os pets eles têm gripe muito parecida com a nossa. Essa gripe que pode ser autolimitante, ou seja, você fica uns 2, 3 dias meio mal e daí passa, né? Mas que pode desenvolver também uma pneumonia, igual na gente. Então, às vezes, você precisa de um tratamento, de um cuidado maior. Existe vacina também, assim como a vacina da gripe humana, tem a vacina da gripe na medicina veterinária. Então, a gripe é uma coisa que eu vejo muito. Outra coisa que muitos tutores vão lá no hospital e que no consultório comentam é a questão da queda do pelo. Os cães têm queda do pelo, ou melhor, eles têm 2 períodos no ano que são normais que esse animalzinho vai trocar de pelo, né? Então o pelo vai cair, no inverno geralmente cai um pelo um pouquinho mais fino do verão para um mais grosso que ele vai passar o inverno, e na troca do inverno com o verão, cai esse pelo um pouco mais grosso e vem um pelo mais fino que ele vai passar no inverno. Tem diferenças aí de raças, cães têm pelo, subpelo, mas é basicamente isso. Essa troca era para durar pouco tempo, questão de umas 2 semanas. E a gente vê às vezes o animalzinho levando 2 meses para fazer essa troca. Por quê? Por causa desse tempo louco. Tem um dia que tá calor, tem um dia que tá frio, tem um dia que tá chovendo, tem outro dia que você não aguenta de calor, exatamente. Então eles também acabam levando mais tempo para fazer essa troca, podendo levar até 2 meses para ele conseguir fazer essa troca. E aí o cãozinho tá passando 4 meses no ano fazendo troca de pelo. E o tutor acha às vezes que é algum problema. Então se não tá fazendo áreas alopécicas, ou seja, não tá fazendo áreas que ficam completamente sem pelo, ou se não tá fazendo feridas, geralmente não é um problema de doença de
pele. Pode ser uma coisa nutricional, às vezes trocar a ração, alguma suplementação ajuda bastante, mas geralmente é só uma queda do pelo relacionada a esse clima maluco mesmo que a gente tem. Tá vendo, gente? Os pets também sofrem, por isso que é importante ter esses cuidados com ele. Depende também do tamanho, do pelo. Mas agora, com essa mudança e chegando no final de ano, quais que são as doenças mais prováveis que as pessoas têm que ficar atentas até para procurar o veterinário? Porque agora praticamente é para ser uma época quente, né? Que é final de ano. Exatamente. Nós temos algumas doenças que estão relacionadas principalmente à questão de viagem, né? Então aqui na nossa região não é comum de a gente ter uma doença chamada dirofilariose, que é o verme do coração. Mas no litoral isso é extremamente comum. Então muitos cães aqui não são vacinados ou não são vermifugados com princípios ativos que vão cuidar desse tipo de infecção, e aí quando vão para o litoral acabam pegando esse tipo de doença, né? Então essa é uma das coisas que a gente já começa a conscientizar para quem vai para o litoral, para quem vai para o litoral, para quem vai viajar, tem que ter bastante desse cuidado. Chegando ao final do ano a gente vai tendo todo aquele cuidado com os fogos também, com as fugas, com os machucados, alguns animaizinhos que podem ter convulsões, que têm doenças cardíacas, então também é uma coisa importante de a gente estar conscientizando agora nesse final de ano. É isso aí, a gente já fala tanto dos fogos, né, do perigo, da audição deles que é sensível também, então a gente tem que cuidar muito isso também. Somente as quartas-feiras quando tem jogos, gente, vamos cuidar, né? Faz fogo sem barulhos, né? Não precisa tudo isso. Vamos achar outro jeito de comemorar sem judiar dos nossos pets, né? Até porque não é uma questão só dos pets, né? Você está falando aí quando você fala de fogos, incomoda muita gente também, exatamente. As pessoas que estão dormindo, as pessoas que trabalham em horários diferentes ali também, hora do descanso, então tem várias coisas, né? Mas a gente sabe que tem que ter esse cuidado, principalmente no final de ano, que eles estão às vezes em casa sozinho, o pessoal sai passar a virada fora e tal, mas isso a gente vai deixar para vir falar mais próximo do final do ano para dar esse alerta, que esse alerta a gente fala todo ano, mas tem uns que insistem ainda. Bom, vamos para casa então, moço? Vamos para casa? Ou você vai ficar aqui com a gente? Eu vou Acordou rápido? Vamos ficar aqui? Se deixar, ele dorme aqui a tarde inteira. Ele fica ar-condicionado. Com todos os convidados aqui. Beleza, obrigado, gratidão. Bom retorno aí. Obrigado aí pela presença. E a gente vai pro intervalo rapidinho, gente. E eu volto já já.